E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, hoje eu quero falar com vocês sobre 3 quadrinhos, não um só, 3 quadrinhos, de faroeste da editora QS Comics, que é uma editora que tem trazido grandes faroestes, tanto no conteúdo quanto no formato físico. Olha só, O Último Homem, Indians e o maior de todos, Bouncer. Eu vou deixar o melhor pro final, hein? Então assiste o vídeo até o fim que você vai ver o que eu achei desses 3 quadrinhos aqui. Começando com O Último Homem. O Último Homem é um daqueles quadrinhos sobre o crepúsculo do cowboy, o fim do Velho Oeste, já os anos derradeiros ali, né? Coisas como Red Dead Redemption 1 e 2 são jogos que tratam, cuja narrativa trata desse tema, né? Ali quase no ano 1900, quando o Oeste já foi tomado pelas ferrovias e aquela coisa do Velho Oeste sem lei está acabando. Não há mais necessidade do cowboy que atravessa o país inteiro a cavalo. Com a ascensão das ferrovias, as cidades começam a ter mais estrutura, mais lei, e começa a acabar essa coisa dos foras da lei mesmo, né? A lei e a urbanização andam lado a lado e isso vai acabando. Então, aqui é uma história desse sentido, o fim do Velho Oeste. E a gente acompanha o Russell e ele adota um rapaz, um jovenzinho, assim, uma criança, um menino que perdeu a mãe e o pai, uma cena bem triste. A gente já começa a história bem nessa cena da morte da mãe dele, mais ou menos. E aí o Russell adota esse menino, que é o Bennett, e cria como se fosse um filho. Esse menino vai crescendo, a gente acompanha depois a história deles alguns poucos anos depois. O guri ainda é um adolescente, mas ele é um adolescente muito ingênuo. Ele é um jovem, de certa forma, um pouco atrasado nas funções cognitivas dele. Ele não tem muita inteligência, mas ele esbanja generosidade, bondade. É um jovem muito querido por a situação em que ele vive, né? Que é uma situação de Velho Oeste, que não é nem um pouco saudável e não é nem um pouco acolhedora para ele. Mas o Russell faz o possível para ensinar e preparar esse jovem para esse mundo que o aguarda, né? Um mundo que não vai poupar ele porque ele é desse jeito. Muito pelo contrário, vai ser pior para ele. Além do Russell, a gente acompanha também o Kirby, que é uma pessoa que faz parte, um rapaz que faz parte do bando dele. E aí o Kirby é um cowboy mais jovem que o Russell está preparando para cuidar do Bennett quando o Russell não estiver mais aqui. Porém, ao chegar numa cidade, uma fatalidade acontece. Infelizmente vou ter que dar spoiler, mas é o que dá o estopim para a história. Uma fatalidade acontece e o Bennett morre, a criança morre, e isso faz com que o Russell perca todas as estribeiras e queira descer a lenha na cidade, queira acabar com todo mundo. E a partir daí a gente vai ver uma história muito interessante, onde não tem preto e branco. A gente não tem um mocinho e um vilão. Todos os personagens têm nuances e são muito complexos e muito bem escritos. É uma história que me pegou muito, eu achei realmente fantástica. A arte ajudou muito nesse quesito, porque é uma arte absurda. Os artistas aqui, na verdade, o roteirista, né, deixa eu pegar os nomes deles. É o Jerome Félix e a arte é do Paul Gastini. Cara, a arte desse Paul Gastini é um negócio surreal. Eu achei muito, muito foda e me ajudou muito a absorver aqui a personalidade dos personagens, a entender eles. As expressões são muito boas. Você consegue ver realmente tudo isso exprimido aqui na arte do Paul Gastini. Ajudou bastante na narrativa. E a gente tem uma história com muitas reviravoltas, porque toda vez que você acha que a narrativa está indo para um lado, ela vai para outro totalmente diferente, te pega desprevenido, subverte as suas expectativas de um jeito fantástico e tem um excelente final que, obviamente, eu não vou comentar, mas fica aqui a minha recomendação de um baita de um quadrinho. Outro quadrinho que foi lançado pela QS Comics e também é de faroeste e também tem esse mesmo formato foi o Indians, A Sombra Negra do Homem Branco. Aqui a gente tem um roteiro de Tiburce Auger, aqui o nome dele, ó, com uma porrada de artistas. Isso aqui, na verdade, é uma antologia que conta a história da conquista do Oeste de 1540 até 1889. São histórias bem curtas, de cerca de 6 páginas cada uma, e todas desenhadas por artistas diferentes, mas com um nível de arte muito alto. De arte, de cores, é um nível alto mesmo, assim. Esse quadrinho aqui não peca. Mas pra mim, no que ele peca? No roteiro. Eu acho que não há necessidade de falar o óbvio aqui, mas eu vou falar uma vez. Tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião. Então,
já basta dizer isso, né? Eu não preciso ficar me explicando. Esse quadrinho aqui, eu não gostei. Essa é a verdade. Eu não curti esse quadrinho aqui. Ele não me conquistou em nenhum momento. As histórias são muito curtas, não tem personagens memoráveis, justamente por ficar pulando vários anos e contando histórias que, na maioria das vezes, não tem relação com o anterior, tirando o cenário em que elas passam, que é a conquista do Oeste. Algumas têm até uma menção ou outra a um personagem da anterior, mas eles são tão não personagens, não é desenvolvido as pessoas dessa história, que se você trocasse o nome por outro, não faria nenhuma diferença. Mas o que salvou aqui foi a arte. Ainda assim, eu levei horas para ler esse quadrinho, porque eu não estava engajado na leitura de maneira alguma, mas de maneira alguma mesmo, eu realmente não curti. Para mim, esse tipo de antologia, onde você tem pequenas histórias de 6 páginas narrando eventos históricos ainda por cima, me soa como um artigo da Wikipedia desenhado. Isso aqui, cada um desses é um pequeno artigo, um parágrafo da Wikipedia com arte deslumbrante, é o que salvou. Mas não me interessa esse tipo de leitura, assim como não me interessou X-Men Grand Design, que junta em poucos quadros uma quantidade de narrativa para anos de quadrinhos. Então você tem ali basicamente resumos. Aqui a gente quase não tem diálogos, a gente até tem alguns diálogos, mas a maior parte da história é contada através de recordatórios por narradores, ora presentes na história e ora não. E por causa disso, esses recordatórios dão essa sensação de que você está lendo um artigo, um breve, um resumo de algum acontecimento do passado da conquista do Oeste. Eu me interesso pelo tema, mas eu confesso que isso aqui não funcionou para mim. Tem até uma história aqui que fala sobre uma tribo indígena sendo morta pelos brancos com cobertores infestados de varíola. Não chega a falar que é varíola aqui, fala que é uma peste e tal, mas que o veneno vem dos cobertores. Mas tem uma outra história, do Tex, inclusive, que é essa daqui, ó, A Morte de Lilith, onde é narrado exatamente a mesma coisa. Cobertores com varíola matam a esposa do Tex, é uma história do passado, mas muito mais bem feito, porque aqui você se importa com as pessoas que estão morrendo, você se importa com a pessoa que vai se vingar dessa pessoa que morreu, que é o Tex, né? E isso faz com que você engaje na leitura. Aqui morre lá uns indígenas, dos povos originários, com esses cobertores, mas não sei quem são esses personagens, não dá tempo de desenvolver esses personagens em histórias de 6 páginas que pulam anos, então, ou décadas às vezes. Então, para mim, não funcionou. Sei de pessoas que gostaram muito desse quadrinho, mas eu não gostei. E agora, o último, que é meu Deus, esse é pesado. Bouncer, Primeiras Histórias, onde a gente tem os 5 primeiros álbuns do Bouncer, do Jodorowsky e do Book. Isso aqui é fantástico. Fantástico. Se você for comprar um quadrinho da QS Comics, que seja esse aqui. O dia que isso aqui esgotar, eu duvido que vai ter reimpressão. Olha o tamanho desse encadernado. Ele é gigante e ele é de uma qualidade absurda, tanto em roteiro quanto em arte. Aqui, ao contrário do... Nossa, olha que lindo. Ao contrário do Último Homem, a gente não tem um faroeste clássico. A gente tem um faroeste do Jodorowsky, com elementos surreais, histórias completamente diferentes do que você imagina, com um senso de humor único. Por exemplo, o Bouncer, que é o personagem que a gente acompanha, ele é um personagem que não tem um braço e ele tem um cachorro que não tem uma perna. Isso é um senso de humor que é coisa do Jodorowsky mesmo. Tem um personagem aqui que tem um machado enfiado na cabeça, porque não dá para tirar esse machado, senão ele morre. Então, quando esquenta, ele fica com raiva, porque o machado começa a doer a cabeça dele, ele vira um berserk, assim, um Hulk. Ao longo das histórias, a gente vai saber mais sobre o passado do Bouncer, de onde ele veio, quem é a família dele e como isso se relaciona com as histórias do presente. A gente vê isso em flashback, mas como isso se relaciona com os personagens que estão aparecendo aqui no presente. Eu falei mais sobre esse quadrinho aqui numa live com o pessoal do Yellow Talk, então se você ir lá no canal do Yellow Talk, vai ter uma live lá onde tinha 5 pessoas e a gente falou 2 horas, assim, a gente passou falando sobre o Bouncer. É realmente um quadrinho que vale muito a pena e o melhor lançamento da QS Comics que eu li até agora. Inclusive, eu preciso deixar aqui um comentário também sobre a QS Comics, que eu acho que ela fez uma estratégia muito boa para divulgar os quadrinhos dela. Ela fez parceria com diversos produtores de conteúdo, seja no Instagram ou no YouTube, e isso fez com que os quadrinhos que são excelentes, são quadrinhos realmente muito bons, acabassem ficando conhecidos pelo público aí da Gibisfera. E de outra forma eu acho que eles não ficariam, porque a gente está vivendo um momento de avalanche de lançamentos.
E eu acho que a estratégia que eles fizeram foi boa. Eu digo isso não sendo parceiro da QS Comics. Todos esses quadrinhos aqui eu comprei, mas muitos deles eu conheci através de comentários de colegas aí, depois de eles anunciarem, eu acompanho no Instagram e tudo mais, mas eu vi os vídeos de comentários de colegas que receberam esse material. Então eu acho que foi uma estratégia acertada, tenho certeza que muitos compradores conheceram esses materiais através dessa parceria da QS Comics, e acho que mais editoras têm que aprender, têm que entender que através dessas parcerias você chega nas pessoas que você precisa chegar, nos leitores, porque os leitores acompanham produtores de conteúdo pelo conteúdo que eles fazem. Eles se identificam com o gosto, se identificam com a maneira como o produtor de conteúdo faz o conteúdo, entrega o conteúdo. Então você precisa buscar diversificar o seu portfólio de parcerias, digamos assim, e chegar na maior quantidade de pessoas possível. Então fica aqui meus parabéns à QS Comics, porque eu acho que eles fizeram um bom trabalho quanto a isso. E também quanto aos quadrinhos, né? Editorialmente, os quadrinhos são impecáveis, muito bem feitos, muito bonitos, e na maioria das vezes muito interessantes também, como o Bouncer e o Último Homem para mim. Era isso que eu queria falar sobre esses quadrinhos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado. Se você já leu algum desses quadrinhos, deixa um comentário aí embaixo, e se você ainda não é inscrito do canal, não esquece de se inscrever. Valeu!